Joia. Irmãos, primeira coisa, né? A gente está trabalhando o meu livro, aquele livro chamado Das Cinzas do Santuário do Fogo, né? Tem o livro impresso e tem o e-book. Então, hoje, excepcionalmente, eu disse que nós falaremos a respeito, mas eu tenho entendido que é muito mais importante para o tempo de hoje vocês saberem sobre o que nós estamos vivendo dentro dos nossos ciclos espirituais, mais do que isso aqui. Então, eu não vou estar falando do livro hoje, embora eu tenha dito que eu ia falar, porque eu entendi que é melhor eu deixar isso aqui para uma próxima oportunidade. Tá bom? Então, eu quero ir direto para uma observação antes de entrar nos textos bíblicos para vocês. Nós vamos conversar, tá? Se você quiser acompanhar comigo, não sei se você vai conseguir ler, mas nós vamos falar sobre a Páscoa do Senhor. Está aqui aberto para vocês o texto bíblico, nós vamos ler por aqui. Mas antes eu vou dar uma introdução para você saber por que é importante você entender isso de uma ótica espiritual. Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui, principalmente para o meu pai aqui, para a Leia, que já não estão comigo com tanta frequência. O que é a Páscoa para vocês, assim, em poucas palavras? O que é e por que celebramos? Qualquer um dos dois pode começar falando aí, não tem problema. O que é e por que celebramos? A Páscoa é a ressurreição? É a ressurreição, o que mais? Mas, sem palavras mais, apenas a ressurreição. Sim. Eu não sei se meu pai está lá, acho que a câmera dele está apagada. Está desligado aqui, não sei se ele está lá. Depois eu pergunto para ele de novo. Ele está fazendo alguma coisa. Pessoal, vamos seguir assim, ó. Eu vou silenciar o microfone seu, Lélia. Em qualquer momento você pode habilitar de novo. Então, olha só, pessoal. O texto bíblico aí, né, a instituição da Páscoa. Nós temos aqui nele, eu não sei se todos vão conseguir ver por causa do tamanho da tela, mas diz assim, ó, disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, esse mês vos será, aqui ó, o primeiro mês do ano, ou o principal dos meses. Não sei se você consegue ver aí, deixa eu limpar isso aqui, eu vou colocar um traço direito, que eu fiz um traço bem nada a ver aqui. Sai. Aqui, ó. Mas dá para você ver aqui, ó, o verso 2 aqui, ó. Este mês será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Então, olha que coisa interessante. É exatamente no mês onde acontece a Páscoa que nós temos essa explanação do Senhor aqui. Então, ó, mais uma vez, está aqui, ó, em cima. Então, por que isso é importante? Porque é exatamente agora que o calendário espiritual começa. Então, na verdade, ele começou agora na semana passada, no pôr do sol de sábado para domingo da semana passada. Então, nós já estamos aí no dia 7 do mês espiritual de Nissan, ou de Abib, embora nós estejamos no calendário normal em 5 de abril. Aí você fala, Tony, qual que é a relevância de eu saber disso? Toda. Vocês já ouviram falar da palavra sistema, né? A palavra tem... a palavra sistema ela tem um significado de governo, de funcionamento e de mecânica. Então, assim como os céus têm um sistema, a Terra também tem um sistema dela, e o sistema da Terra é um sistema maligno. E a base bíblica para isso é literalmente primeira carta de João, capítulo 5, versículo, quer ver? 18. O texto diz assim, 19. Primeira carta de João, capítulo 5, verso 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Esse verso jaz no maligno aqui, né? Ele está dizendo que existe um sistema governado pelo mal que beneficia os maus. Então, esse sistema não é somente uma mecânica tipo o Estado, por exemplo, embora o Estado seja boa parte dele. Existem leis superiores às do Estado que nós nem sabemos que somos afetados por elas, que são leis espirituais.
Então, o Estado em si é uma materialização de um governo maligno. Ponto. Simples assim, para você entender. Então, embora o Estado tenha coisas boas, por exemplo, existe a polícia, existe o exército, que quando estão na sua posição correta e não há nenhum tipo de corrompimento da sua integridade, eles funcionam executando justiça e protegem os bons. Tirando isso, eles também podem servir os maus. Então, nós entendemos que, mesmo naquilo que é bom, naquilo que é mal, pode haver oscilações de troca, não é algo estável. Até isso é claro para vocês, que eu estou falando? Tipo, eu não posso confiar sempre num policial, num pessoal do exército, porque depende muito do lado que eles vão inclinar. Então, por que isso é importante? Porque esse é o sistema do mundo. Só que por trás desse sistema, existe o sistema maligno, mas mais amplo do que esse sistema maligno, existe o governo de Deus. Só que o governo de Deus, irmãos, ele precisava chegar à terra. Por quê? Porque quando o homem pecou, o Senhor foi meio que recuando de uma ação direta na criação, porque Salmo 115, verso 16, diz que os céus são os céus do Senhor e a terra deu ele aos filhos dos homens. Então, o homem é responsável por trazer o que ele entende do reino espiritual para a terra. Então, como o homem faz a leitura mais inclinada para o mal, ele traz o mal para a terra, ainda que faça coisas boas. Aí você me fala, como o homem pode trazer mal para a terra fazendo coisas boas? As coisas boas que o homem faz para a terra e trazem o mal são aquelas feitas no motivo errado. São aquelas feitas no motivo da injustiça. Aí você fala, o que é injustiça? Não é você, por exemplo, você está devendo R$100 e você só pagar 80, por exemplo. Estou usando exemplos bem chucros aqui, né? Ah, a pessoa, ela roubou uma bala e agora vai ser presa 30 anos. Tipo, não é justo, não é esse tipo de injustiça que eu estou falando. Eu estou falando de uma justiça eterna chamada Palavra de Deus. Então, a palavra, ela serve para me dar um parâmetro e um balizador constante da ótica de Deus. Porque a justiça para Deus não é a justiça da terra, é a justiça do céu. Então, há momentos em que essas coisas entram em xeque e o homem disfarça a sua mazela com boas obras. Aí você fala, por que disfarça? Porque quando ele faz boas obras e não é transformado no percurso, isso é só um disfarce, isso é só uma ilusão, isso é só uma anestesia para o seu problema não tratado. Então, há quem acredite que boas obras são para reparar o espírito do homem, mas boas obras são para expressar a reparação. É diferente. Porque o que repara é a justiça do Messias, é o sangue dele, é o seu senhorio e a sua obra na cruz. Esse é o poder de reparação interna. As boas obras são uma expressão de uma reparação interna já realizada ou em processo de realização. Então, eu não posso separar as coisas, porque essa linha que separa é a linha que não me traz a justiça diante de Deus. Aí você fala, como assim não traz a justiça? Vai chegar um dia que nós seremos julgados. Vai estar todo mundo diante do tribunal. Vai estar a Leia, vai estar o Tony, a Claudete, a Jéssica, a Olívia, a Sueli, todo mundo vai estar lá, creia ou não creia, querendo ou não querendo, acreditando ou não acreditando. Vai estar lá, vai ser posto em pé lá. E o Senhor vai pedir contas para nós daquilo que fizemos. E na hora que ele for colocar as coisas na balança, ele vai ver a pessoa mais justa que já pisou nessa terra, e essa pessoa mais justa será comparada com todas as outras. Então, a pessoa mais justa não sou eu, não é a Sueli, nem a Jéssica. A pessoa mais justa é Jesus, o Messias. Então, quando Deus for comparar justiça por justiça, vai ser a do Messias contra a nossa. Consequentemente, não prevaleceremos nunca no juízo. Agora, o Messias estendeu a sua justiça a nós. E quando ele estendeu, nós podemos nascer de novo e ter uma reparação interna para nos tornarmos semelhantes a ele por dentro. Então, Deus não está de olho no meu disfarce. O que é o disfarce? São as boas obras sem a justiça da mudança interna. Tem que haver mudança, porque todo conhecimento que não transforma o interior, ele é um conhecimento vazio. Ele é um conhecimento que não justifica. Ele não tem poder de te manter em paz em meio à guerra. Então, mas por que você está falando tudo isso? O que tem a ver com a Páscoa? Tudo. Porque foi exatamente neste período, no Novo Testamento, que o Messias foi imolado. Foi exatamente aí 2030, 2025 anos atrás, que morria o Senhor da Glória, nesse período. E nós estamos a uma semana desse feriado espiritual. E por que isso é importante? Porque é justamente nesse período que aconteceram as traições,
que Jesus foi traído, que Jesus foi negado. Foi exatamente nesse tempo, há milhares de anos atrás, que esses processos já aconteceram. E olha que curioso, Deus havia anunciado a Páscoa lá em Êxodo, muito antes do Messias sequer ter sido pronunciado. Então perceba que Deus está trabalhando com ciclos, e eu quero trazer uma ótica para você cíclica, porque tudo que Deus faz se repete em padrões, tanto coletivos quanto individuais. E se eu não tenho esse balizador chamado Palavra de Deus, eu sou uma pessoa desnorteada, porque filosofia, ciência e física são só detalhes de um todo, mas não trazem a justiça do todo, e isso é um perigo para mim, porque se eu não ponho os óculos de Deus para entender essas coisas, eu estou fadado a ir enganado e anestesiado ao inferno, onde eu nunca criei que existia, mas vai chegar lá na hora, você já pensou? Meu Deus, mas eu nem acreditava nisso. O que eu estou fazendo aqui? Você já pensou o choque? Porque eu não creio nisso e fui para lá sem crer. Eu pensar que eu fui enganado a minha vida toda, acreditando que eu poderia melhorar a minha vida sem a justiça de Cristo. Então, é muito importante a gente entender que Deus ele tem uma verdade só. E que não são todas elas que levam a Deus. Agora, quando eu entendo essas ações de Deus dentro dos tempos que ele estabeleceu, eu passo a entender que o que ele realiza nos céus e eu entendo e realizo na terra, eu trago como se fosse um encanamento, que eu permito as águas de cima jorrarem embaixo. E aí elas me transformam e transformam o ambiente onde eu estou e as coisas que eu toco. Até aqui alguma pergunta? Claudete, está com a mão em pé? Pode falar. Tem uma pergunta assim, e vai esclarecer as outras pessoas. Porque todo mundo fala, né, que Jesus, ele é o Cordeiro Pascal. E isso não é verdade, né? Porque as pessoas confundem, porque fala, e João falou que ele era o Cordeiro de Deus. Tudo bem, ele é o Cordeiro de Deus, mas ele não é o Cordeiro Pascal. Eu tô correta nessa pergunta, nesse questionamento? Então, Jesus, ele é o Cordeiro Pascal, porque o apóstolo Paulo, ele fala desta forma, ele faz menção disso. Eu vou mostrar o texto para vocês assim, ó. O Cordeiro, vou procurar aqui, que eu não lembro a referência, Pascal. O apóstolo Paulo, ele faz menção disso num texto, eu quero ver se eu encontro isso, e eu vou explicar, porque eu entendi a sua pergunta. Bom, eu não estou achando aqui, eu pesquisei rápido no Google, eu não estou achando, mas o apóstolo Paulo ele chega a fazer uma menção, em alguma das traduções aparece que ele é, mas por que eu vou dizer para você que ele é aqui? Porque o Cordeiro ele não foi morto exatamente há 2000 anos, ele foi morto antes da fundação do mundo. E eu falei isso anteriormente, acho que na live de quinta-feira, porque Jesus, ele primeiro foi morto na eternidade, depois ele criou o tempo, e dentro do tempo Deus manifestou o que ele fez. Ele não havia sido morto nessa dimensão, ele havia sido morto na dimensão de cima, que é aquela que só existia espiritual. Passado sem começo, futuro sem fim, lá na eternidade. Ele havia sido morto lá. E aí o apóstolo Paulo fala que quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho. Então, como tudo começa no espiritual, tem que chegar o tempo e um cumprimento aqui embaixo, precisa acontecer alguns ciclos aqui para que determinadas coisas se manifestem. Então, no tempo devido, no tempo oportuno, esse aí mesmo o livro que eu queria, obrigado, olha lá, 1 Coríntios 5, 7. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Era esse verso mesmo que eu queria. Então, quando você vê isso aqui, ele, no caso, quando foi pedido o cordeiro naquela época, é um símbolo do que aconteceu na eternidade. Então, veja, Deus estabeleceu algo na eternidade, aí você tem que materializar algo semelhante para você puxar para baixo o que Deus fez. Então, quando você conecta o cordeiro aqui e você traz no tempo devido, o que está em cima desce. Ele acha um ponto de contato aqui e aí ganha poder de execução, porque você se comportou assim. Então, Deus fez isso no portal de Páscoa enviando o seu filho.
Então, quando ele fez isso, ele trouxe essa dimensão para a Terra, e essa dimensão passou a andar com Cristo. Então, olha que interessante. Jesus nasce em Tabernáculos, que é a última festa bíblica, e ele morre em Pêssar. Quando ele morre em Pêssar, que é a próxima festa bíblica anual, né, do ano seguinte, ele fecha o ciclo. Então, ele traz um padrão de ano aceitável do Senhor para a Terra. Ele completou esse caminho de restauração. Agora, o homem que antes tinha que obedecer às festas para ser protegido e abençoado do lado de fora, passa a fazer as festas também para ser protegido e guardado lá de dentro. Então, Jesus trouxe para dentro do homem esse poder de proteção emocional. E eu vou falar disso no decorrer da história. Então, vamos falar disso. Irmãos, é fantástico a aula de hoje. Nós vamos conversar. Vocês vão ver o tanto que é lindo. Diga, Claudete, levantou a mão de novo. Não, sabe por quê? Porque veio uma confusão, por causa que a Páscoa é a saída do povo do Egito. Sim. Aí veio essa pergunta, porque depois eu vou falar com você em particular por que surgiu essa pergunta, mas você já explicou, então, mas eu vou falar para você, aí você vai entender, tá bom? Sim, sim, é porque as pessoas acreditam, eu acho que eu entendi a sua pergunta, porque o fato é que as pessoas acreditam que Jesus, ele é a Páscoa, e ele não é. A ressurreição do Cordeiro é a Páscoa. Não, irmãos, a Páscoa é a libertação do Egito. Se você for olhar aqui, olha para o texto aí, está na sua tela aí, ó. Vamos lá, vamos olhar o texto na sua tela aí, ó. Êxodo capítulo 12, está escrito aí, ó, instituição da Páscoa. Então, aí ele diz assim, ó, disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, este mês, que é exatamente o mês que nós estamos, será o primeiro mês do ano, o principal dos meses. Então, fala toda a congregação de Israel dizendo, aos 10 deste mês, olha lá, ó, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Então, é exatamente isso aqui que está sendo anunciado na Páscoa. Quer ver? Vamos avançar um pouquinho aqui, ó. Vamos para o versículo aqui embaixo, ó. Deixa eu ver se eu consigo descer aqui. Não consigo descer, então vamos puxar para cá. Ó, aí o texto aqui no versículo, vamos descer mais aqui. Então, olha só, agora vocês vão conseguir ver comigo aqui, ó. Aí o texto fala assim, lá no versículo 12. Por que ele está falando isso? Porque naquela noite, estamos aqui, ó. Passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Aí ele fala, o sangue aqui, ó, vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós e não haverá, então olha o objetivo do sangue, não haverá praga destruidora no meio de vós, quando eu ferir a terra do Egito. E esse dia será o quê? Um memorial, olha só. E celebrareis por solenidade ao Senhor nas vossas gerações. Quando? Até Jesus morrer na cruz? Não, estatuto perpétuo, é algo para sempre. O perpétuo não acaba. Não acaba. Então, o que eu quero dizer? Se Deus está falando isso lá, e o próprio Deus que disse aqui para nós, se você vai no verso 1 de novo, você vai achar aqui o versículo 1, ó. O que ele está falando no versículo, na verdade o versículo é 3. 2 aqui, ó. Falar toda a congregação de Israel, aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro. Então, olha que interessante. Do mesmo modo que Deus mandou o povo pegar um cordeiro naquele dia, ele enviou o cordeiro dele e sacrificou no mesmo dia, num ciclo posterior. Vocês conseguem entender o que eu estou falando? Então, Deus, ele trabalha com padrões. Ele imolou o cordeiro lá na eternidade. Depois chegou o tempo aqui na terra, ele falou, agora vocês façam aí como nação. Então, aqui nascia a nação de Israel. Toda a nação fez a mesma coisa no mesmo dia, na mesma hora, do mesmo jeito. Nasce uma nação, ou seja, Deus fatiou um povo do reino espiritual, tirou das mãos do maligno, e agora começou a trazer esse povo como um povo espelho dos céus para a terra. A ideia de Deus era essa. E agora, lá em 2000 anos atrás, 2000 e pouquinho, o próprio Deus enviou esse mesmo cordeiro aqui, ó, só que em forma humana.
Então, o que Deus está revelando agora? Que, de acordo com os ciclos, há uma progressão nas coisas. E o objetivo do Senhor não era somente que o homem fosse alguém que sacrificasse o cordeiro, mas que o homem, numa medida de maturidade, ele pudesse se tornar um próprio cordeiro. Então, veja que hoje o sacrifício, ele é interno. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, né, diz: rogo-vos, pois, irmãos, o apóstolo Paulo, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é culto racional. Então, sacrifício vivo, santo e agradável, quem está comigo já está experimentado na conversa, sabe que é você saber o que você tem que fazer e fazer custe o que custar. Não é ver se é gostoso, se é prazeroso, se vai faltar, se a circunstância está ajudando, se não está, se os outros vão pensar isso ou não vão. Sacrifício e culto racional é aqui, ó. Eu sei que eu tenho que fazer, eu vou fazer custe o que custar. E quando eu faço nessa violência a minha obediência, o que acontece comigo? E não vos conformareis com este século, mas transformai-vos pela renovação da mente. Então, o que significa o sacrifício nesse contexto? É um molde à força. Imagina que você pega uma barra de aço e ela está torta. Agora tem que se empregar uma medida de força, e olha que para desentortar a barra de aço não é qualquer coisa que faz. Então, pega uma barra de aço e faz o ajuste nela. É esse nível de percepção que você tem que ter. Quanto mais dolorosa é a tua obediência, mais efetiva ela é em você. Então, nós somos ensinados que Deus quer que eu vença, que eu seja próspero, que eu seja feliz, que eu alcance todas as minhas alegrias sem sofrimento. O finalzinho está mentiroso, o começo está certo. Deus quer tudo isso, mas ele disse que primeiro você nega-se a si mesmo, pega a cruz, segue ele, procura a vida. O que é isso? Você vai perder para achar. Se você quiser manter em vez de perder primeiro, você vai perder depois. É um padrão espiritual. Então, Jesus não está ameaçando as pessoas, ele está esclarecendo elas. Porque Jesus, irmãos, ele não é um mestre somente. Ele é Senhor, ele é Salvador e ele é mestre. O mestre é só a última parte. Se Jesus é só o meu mestre, eu estou encrencado, porque eu vou saber adestrar a minha velha natureza. E ele disse que eu tenho que matar a velha natureza, não tenho que adestrar ela. Eu tenho que nascer de novo. Por quê? Se o grão de trigo não morrer, fica só. Mas se morrer, ele produz fruto. O objetivo do Senhor é que você produza fruto, porque senão você será tão bom quanto o falso profeta. Aí você fala, como assim bom como falso profeta? Porque você separa o bom e o mal, não é pelas obras, é pelos frutos. Os maus também usam a palavra de Deus. Os maus, eles também conseguem fazer sinais, mas os maus não podem dar fruto. Porque fruto é evidência do percurso na palavra. Então, por que o tempo é importante nessas coisas? Voltamos para Êxodo capítulo 12. O texto diz para nós o quê? Disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, muito perto da data que nós estamos, hoje nós estamos mais ou menos no dia 7 de Nissan, aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará cada um ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme cada um puder comer. E aí calculareis quantos bastem para um cordeiro. Agora, olha a questão do cordeiro aqui, ó. Ele diz como é que tem que ser. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até o 14º dia do mês, que vai cair exatamente no próximo sábado. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Hoje a gente não mata bicho, gente. Hoje não tem esse negócio de você chegar, tem que pegar o cordeiro, você tem que passar a faca nele lá para sair o sangue. Hoje a gente não faz isso. Há religiões que fazem. Religiões boas, de bênção, do bem, aquelas, etc., né, que falam lá. Não é tão bem assim quanto dizem que é, mas fazem. Tá? Então o texto fala assim, ó: tomarão sangue e o porão em ambas as ombreiras da verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas, comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. A cabeça, as pernas, a fressura. Nada deixareis até pela manhã.
o que, porém, ficar pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão, comereis a prece, a Páscoa do Senhor. Aí ele diz o motivo disso no verso 12. O Lívio colocou no chat aqui, mas eu vou subir a tela para vocês lerem melhor comigo aqui, ó. Versículo 12, agora aqui. Ele fala assim, ó, porque nesta noite, naquela noite, né, passarei pela terra do Egito, ferirei a terra do Egito com todos os seus primogênitos, desde os homens até os animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Irmãos, olha como isso aqui é poderoso. O que o Senhor está falando para eles? Ó, Israel, é o seguinte, todo esse tempo de escravidão, de aprisionamento que vocês passaram, sofrendo, construindo coisas para Faraó. Então, é um princípio espiritual revelado numa circunstância natural. Toda pessoa que não conhece o Messias, toda pessoa que depois de conhecer o Messias não conhece as festas, ela pode ter nascido de novo e construir para Faraó. Aí você fala, como assim? Num primeiro momento, se a pessoa nasce de novo, ela é inserida no Messias. Se ela nasce de novo e compreende as festas, ela passa a se aliar com os tempos eternos e a vontade de Deus no tempo correto ela traz para a terra. Se ela não tem essa segunda compreensão, a primeira compreensão dela limita muito a esfera de ação de Deus na terra, ainda que ela tenha aparência de santa, de justa e de pura. Então, a não compreensão das festas e dos tempos bíblicos é um grande limitador que Satanás obtém vantagem sobre as pessoas, porque Deus quer entregar coisas para nós no devido tempo, mas nós achamos que tempo de Deus é um tempo aleatório que não tem como saber. E esse é o problema, porque tem como saber. Você pode não saber em qual ciclo, mas você pode saber em qual momento dentro dos ciclos. Isso dá para saber, porque tem o ciclo de plantio, tem o ciclo de colheita. Então, quando você entende esses ciclos, você sabe em qual momento, em alguns dos ciclos, isso vai acontecer. Mas isso é uma leitura mais madura, que a gente vai pegar a percepção com o tempo. Então, o que eu quero trazer para vocês hoje aqui? É essa percepção. Por que celebrar? Então, o verso 12 de novo. Porque naquela noite, que noite? A noite do próximo sábado, no pôr do sol, dia exatamente 12 de abril. Passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos. Ah, então olha só. Vem uma ameaça, e isso é mundial e cíclico, contra os primogênitos de todas as famílias. Isso vem, isso é cíclico, tá? E quando é encontrado nas casas o sangue, tanto na verga da porta quanto nos batentes, o destruidor que é enviado, ele lê e ele passa por cima. Esse é o significado da Páscoa, ou no hebraico Pessah, passar por cima. É quando Deus desvia o destruidor da casa que é encontrado o sangue. Hoje, qual é a casa de Deus? O ser humano nascido de novo. Não são todos filhos de Deus. Não, não são. A Escritura diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Por que não diz pregar o evangelho a todos os filhos de Deus? Porque João capítulo 1, verso 12 fala, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, só é filho de Deus quem nasce de novo. Quem não nasceu, ainda é criatura. E tem uns que já são filhos do capiroto, já assumiram a paternidade dele já. Tá, eu estou aqui colocando os extremos para você entender. Tem gente, irmãos, que já é filho do diabo. E eu não estou exagerando, viu? Eu estou falando certo. Então, onde eu quero chegar com isso? É que não há justiça fora do Senhor. Não há justiça. A justiça é condição de entrar no reino. E o reino de Deus, ele tem uma mecânica, ele tem um sistema diferente do sistema do mundo. Por isso que o homem que nasce de novo, ele precisa reaprender a cultura do reino.
O reino tem uma cultura, o mundo tem outra. Se eu venho a pegar a minha mente e aprender a cultura do reino com a minha mente, o que vai acontecer? Eu faço uma Babilônia. O que é isso? É uma confusão de informações, porque eu não entendo da ótica de Deus, eu entendo da minha ótica. Aí quando o irmão mais maduro vem falar comigo, eu acho que eu tenho razão porque eu sei mais do que ele. E não é sobre razão, é sobre maturidade. Então, a pessoa não nascida de novo, ela não tem o óculos divino para entender nem a ela mesma, nem a Deus e nem a vida dela. Menos ainda os outros. Porque Jesus fala que primeiro você tira o argueiro do teu olho. Aí você verá claramente para tirar o do teu irmão. E por que você não vê claramente? Porque a justiça ainda é tua. A justiça de Deus é o seu óculos e os mandamentos de Deus são os graus de maturidade e de luz que você obtém para enxergar as coisas. Lembra? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Agora, se os teus olhos forem maus, olhos maus, irmãos, não é somente o olho que, nossa, eu vou matar o fulano, nossa, eu desejo a mulher do outro, ou o marido da outra, nossa, eu vou roubar um banco. Não é isso não, irmãos. Olhos maus, muitas vezes, são aqueles que estão escondidos por trás de uma motivação ruim, viu? Geralmente, um pedófilo, quando quer pegar uma criança, ele não chega mostrando que ele é pedófilo, ele vai dando docinho para ela. Vai fazendo carinho, vai levando no parquinho. É assim que eles fazem. Nós, irmãos, às vezes somos como crianças nas mãos de gente má. É a mesma coisa, só muda a estratégia. Vocês compreendem o que eu estou falando? Então, é esse o ponto que a gente tem que entender. Então, o Senhor quer tornar os seus filhos maduros, mas alguns ainda têm que nascer de novo. Então, segue comigo aqui, ó. Vamos ler mais um pouquinho. Então, vem aqui, eu passarei para a terra do Egito e ferirei na terra do Egito os primogênitos. Senão, por que os primogênitos? Porque lá atrás, Isaac fez uma oferta. Ou melhor, Isaac foi uma oferta, não sei se vocês lembram. Abraão, Deus mandou matar o filho. Quando Abraão foi matar o filho, falou, não precisa mais não. Aí Deus proveu um cordeiro, resgatou o filho, e aquela nação foi consagrada ao Senhor. Essa mesma nação ficou escrava de Faraó. Quando Deus chega para acusar Faraó, falou, se você não soltar a minha nação, que é minha, já me foi consagrada por um cordeiro, eu já provi o cordeiro para isso, eu vou matar os seus. Por quê? Porque a palavra de Deus, para quem obedece, é justiça, para quem desobedece, ela é juízo. Então, quando eu aprendo e não pratico, essa palavra me julga, ela não me abençoa. Então, é muito melhor, muitas vezes, ser ignorante quanto a algumas coisas do que ser consciente e não praticar. Então, Faraó estava debaixo de uma sentença quando Moisés falou com ele. Aí, Faraó meteu o louco, falou, não vou soltar. Então, tá bom. Então, peraí. Todo mundo obedeceu. Quando todo mundo obedeceu, Deus julgou os demônios do Egito. Que a palavra fala, julgou os deuses. Então, todo o sistema de crença do Egito caiu ali. E o que é interessante? Segue comigo aqui o assunto. Morreram os primogênitos, desde os homens até os animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, e quando eu ver o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Então, olha só, no devido tempo Deus vem. Então, escute o que eu estou te falando e olha. Olha o que vai acontecer nesses próximos 3 meses com crianças e com pessoas adultas. E se você for fazer um rastreio disso, você pergunta para as famílias, ele era o primogênito? E você vai saber. O tanto que acontece coisa com primogênito nesse tempo. Quem tem filho primogênito? Principalmente homens, viu, irmãos? Porque esse é um período de perseguição. E quem não encontra-se com sangue na porta, esse vai passar... vai sofrer o rodo, vamos colocar assim. Então, Deus já deixou avisado. Aí, o diabo, quando ele não consegue impedir as pessoas de se converterem, ele só precisa subtrair o entendimento delas. O meu povo é destruído porque ele falta conhecimento. Aí põe pessoas para ensinarem que esse período já não existe mais, que Deus já não quer mais festas, que Deus já não quer mais obediência, porque tudo é graça e etc, etc, etc. Deixa o povo vulnerável a apanhar do diabo sem saber o que está acontecendo. E fica aí nesses clichês. Ai, não aconteceu porque não era de Deus. Ai, não aconteceu porque não era tempo de Deus. Ai, não aconteceu porque a irmã está em pecado. Porque, irmãos, balela, conversa de gente desinformada e medíocre na fé.
Então, por que que o povo perece? Porque o sacerdote não ensina. Malaquias capítulo 2 fala que da boca do povo da boca do sacerdote devem os homens buscar instrução. Então não adianta. Todo sacerdote bem instruído, ele instrui. E cada um instrui segundo o conhecimento que tem. Então, por que que tem sacerdotes com igrejas enormes, com o povo perecendo? Por que você acha? A resposta é retórica, eu não vou responder isso aqui. Cada um só precisa avaliar. E aí tem gente que não sabe, tem gente de bom coração, que tem boa vontade, quer mudar de vida, patrocina essas coisas, põe seu tempo, seu esforço, suas finanças, põe tudo lá, e está honrando algo que está prejudicando pessoas, mas a pessoa também não sabe disso. Aí eu te falo, mas e agora, Tony? E agora? O que que acontece? Essa pessoa dança lambada junto. Porque Deus, irmãos, ainda que você seja ignorante contra algo, ele vai reduzir sobre a tua vida a consequência, mas ele não vai impedir ela de acontecer. E uma evidência que eu gosto de usar, né, é usar como que as leis se aplicam para nós. Olha só que interessante. Você consegue ver o que eu tenho na mão aqui, né? Tem uma caneta aqui. Se eu jogo a caneta para cima, o que que acontece com ela aí? Alguém responde para mim. Ó. O que que está acontecendo com a caneta? Abre o microfone, alguém fala comigo aí. Ela cai. Mas por que que cai? Por que que a caneta cai quando eu jogo para cima? É física. Física. Gravidade. Isso, gravidade. É a gravidade. Então, olha que coisa interessante. A lei da gravidade, ela é o quê? Uma lei. Então, veja, tudo o que você joga para cima vai cair. Isso é uma lei. Vamos deixar bem simples. Então, isso é uma regra espiritual. Jogou, cai. Agora, se uma criança de 5 anos jogar e um adulto de 50, um gordinho de 45 quilos, um magrelo de 22, jogarem a caneta para cima, vai mudar alguma coisa com o que acontece com a caneta? E se a pessoa não souber disso? Muda alguma coisa? Cai. Então, olha que coisa interessante. A lei continua se aplicando mesmo quando eu não sei. Mesmo quando eu não vejo. Mesmo quando eu não sei como funciona. Agora, tem uma regra que o homem descobriu que permite a ele mover-se na lei da gravidade sem que algo caia. É a lei chamada lei da aerodinâmica, onde o avião, por exemplo, ele atinge uma determinada velocidade, ele torna a gravidade igual a zero e ele voa até onde ele quer chegar, depois ele desce. Olha que coisa interessante. Então, leis se movem com leis. Não tem como transgredir uma lei em prol de outra. Então, a Constituição brasileira, ou a Constituição da Terra, irmãos, ela tem várias leis e um vai mexendo na lei, às vezes contradizendo uma parte da lei e a outra. Mas na dos céus não tem essa forma. Ou você se alinha com o que é, ou você sofre o dano. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A lei que te abençoa é a mesma que te julga. Então, eu não posso achar que eu consigo tirar vantagem da lei com um motivo egoísta. Irmãos, está claro isso aqui? Pode falar, Léo. Liga seu microfone, tá? Liga seu microfone aí. Clica aí na telinha e liga seu microfone, que ninguém está te ouvindo. Aí. Oi. Está muito claro. Consegui me entender direito. Glória a Deus. Irmãos, a qualquer momento, viu? Pode levantar a mão, quiser perguntar aí. É só falar que isso aqui é uma aula, isso aqui não é como é que fala? Um monólogo. Fala, Livião. Complicado. Às vezes eu fico tentando não falar, porque às vezes minha cabeça é muito complexa, né? Mas assim, uma lei, ela não anula outra lei, certo? Como você bem colocou aí. Mas ela interfere em outra lei. Então, quando você pega o mesmo objeto e coloca em uma outra lei, ela funciona segundo uma outra lei. Então, depende da lei a qual você está regendo a sua vida ou o objeto em questão. Entende? Você usou a lei da aerodinâmica e a lei da gravidade. A lei da gravidade é a lei da gravidade, beleza? Mas tem a lei da aerodinâmica que faz com que o mesmo objeto se comporte de uma maneira diferente.
Então, eu entendi como você colocou esse exemplo da lei, perfeito, maravilhoso, entendi. Mas eu pensei em coisas mais além um pouco, aí eu só coloquei por isso, entendeu? Aqui no chat. Ah, não, tranquilo, é que aqui eu estou falando com simplicidade, eu sei como é que pensa a sua cabeça, né? Mas aqui eu tô falando mais simples para as pessoas poderem entender, né? Que eu estou procurando ser mais simplista possível, por isso eu até imaginei o que você pensou aí, mas eu falar, não vou considerar o livro, vou considerar a maioria, que a maioria não pensa como pensa o livro, mas eu sei como é que você pensa, então tá tranquilo. Mas vamos lá. Fala, Jéssica. Por exemplo, digamos que deu o exemplo da criança jogar e do idoso, né? Jogar no exemplo, né, a caneta. Também pode ser da forma com que se ela vai pegar ou não, se ela consegue pegar ou não, qual a experiência dela ou não. Se aplica nisso? Não, na verdade é porque a questão não é se a pessoa consegue pegar, é o que acontece com a caneta. Se eu jogar, a caneta vai cair, conseguindo eu pegar depois ou não. Ela cai, independente disso. Então, a lei está sobre a caneta. Entendeu? Não tem a ver com a pessoa que vai pegar. Fala, Claudete. Deixa eu ver se eu entendi. É que você está explicando sobre a lei do Senhor, não é isso? Você diz que leis se move com leis e não tem como transgredir em prol de outra. Então, no caso, a lei do Senhor, ela funciona tanto para o bem como para o mal, né? Tipo, não tem como o Senhor ir contra a lei dele, né? Porque se eu obedeço, né? Eu tô seguindo a lei do Senhor. Se eu desobedeço, ela vai cumprir do mesmo jeito, né? Exatamente. Então, por exemplo, eu vou dar para vocês só um exemplo mais prático disso aqui, ó. Lá em Romanos, capítulo 7, no verso 14, o apóstolo Paulo fala assim, verso 13, Romanos 7, 13. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum, pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. E agora ele vai explicar por que isso acontece. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal e vendido à escravidão do pecado. Então, pronto. Onde é que está o problema, ou o dano, o defeito da lei? Ela é espiritual e o homem é natural. Quando uma lei espiritual vai encaixar com o homem natural, o que é o homem natural? É o homem que pensa como ele pensa. Ele não pensa como Deus pensa, ele não nasceu de novo. Então, ele ainda é um homem caído, ele é um homem... como é falar? Que só tem a cabeça dele, ele é um egoísta. Então, ele pega uma lei espiritual e vai entender egoisticamente, ele não vai conseguir. Então, o que ele vê na lei é pecaminoso. Por quê? Porque ele vai achar que a lei quer subtrair as coisas dele. Quer tirar o dinheiro, quer tirar a liberdade, quer tirar os direitos, quer tirar tudo dele. Porque ele só pensa que está perdendo para a lei. Então, esse é o engano do pecado quando cai na natureza errada. Então, o pecado ele não é só uma ação, ele é uma crença. Existe uma mente caída que distorce o que Deus fala em tudo, porque Deus é provedor. Nós estamos aqui como um presente do Senhor, e tudo que nós temos é para o nosso benefício, embora hoje a gente não consiga ter tanta clareza disso, porque o mundo já está defeituoso, vamos colocar assim. Mas Deus criou todas as coisas para servir o homem. Aí quando o homem pecou, a coisa virou uma bagunça. Então agora, quando você começa a entender isso aqui, Deus quer prover vida para o homem, em Cristo, e quer prover para o homem abundância externa. Eu vim para que tenham vida, preenchimento interior, e abundância, o transbordar da vida. Então, você tem tanta vida aqui dentro que você produz coisas vivas. Você realiza, tudo que você faz é bom, porque você transforma pessoas, não somente a circunstância delas. Porque mudar circunstâncias é muito bom, irmãos, mas mudar pessoas são memoriais eternos. Ali você resgata uma alma toda. Ali é um mundo de transformação. É muito poderoso. Vocês compreendem o que eu estou falando? Amém. Amém? Então, lá, vamos seguir aqui. Vamos voltar aqui. Então, essa lei ela tem várias camadas de aplicação e a gente vai aprender que o tempo, ele também nos afeta de diversas formas. Irmãos, essa é uma das aulas que você tem que assistir uma vez, duas, três, até você pegar ela aqui, porque o jeito que nós vamos conversar aqui até o final, para a tua vida vai ser uma coisa, fala, meu Deus, é outra coisa, você vai ver as coisas completamente diferentes.
Então, vamos voltar para Êxodo aqui no capítulo 12, que nós estamos aqui. Ó. Volta aí para o texto da sua tela aí, ou da sua Bíblia, não sei quando você está acompanhando. Nós vamos entender um pouco melhor aqui, ó. Então, ele está dizendo o seguinte, vai vir algo sobre os primogênitos. Então, os primogênitos, principalmente os homens, lá na frente o Senhor vai dizer que são dele, mas aqui eles estão sob risco de que, se o Senhor não encontrar o sangue do Messias, eles vão ter problemas. Mas vamos lá. Verso 13, o sangue vos será por sinal, né, nas casas em que estiverdes, e quando eu ver o sangue, passarei por vós, não haverá praga destruidora. Então, o sangue é para proteger das pragas. Esse dia vos será por memorial, celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, por estatuto perpétuo. Então, outra coisa que eu quero falar. Irmão, vocês sabem o que é um memorial? Um memorial, ele é uma memória dentro de um portal. Então, memorial. Memória é uma coisa, portal é outra. Memorial é uma memória dentro de um portal. Por quê? Porque naquele dia em que o portal se abre, Deus vai avaliar e vai lembrar-se do que ele disse lá atrás, e que alguém continua fazendo o que foi dito, e por causa disso, não sofrerá praga nos dias de hoje. Então, quando eu entendo a importância das ofertas em tempos de portal, o Senhor se lembra do que disse e executa hoje o que disse ontem. Então, por que eu estou passando certas coisas, pastor? Porque muita coisa você não sabia, porque muita coisa você fez, ou porque muita coisa você negligenciou já sabendo. Não sei. É o Senhor e você que sabe. Mas o que o Senhor quer dizer com isso? É que nesse portal de Páscoa, ele quer começar uma contagem nova de tempo na tua vida. Ele quer deixar para trás o que passou e fala, a partir de agora a tua vida vai existir de fato de modo diferente. Aí você fala, Tony, mas de onde você tirou isso? Êxodo capítulo 12, verso 2. Este vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Ou seja, Deus quer dar uma contagem nova de tempo para a tua vida. Então, se essa palavra eu tomo como verdade, eu passo a ter um outro norte para a minha vida, que não é mais as minhas vontades, os meus desejos, as minhas carências, a opinião dos outros. Diga, Levião. Rapaz, agora que você explicou, ficou mais claro para mim, porque eu coloquei no chat aqui, ó, memorial, memória temporal, dentro do tempo, mas na verdade, quando você explicou, me ocorreu que é atemporal. Se chega até Deus, é atemporal, ela transcende, ela rasga o tempo e chega até as regiões celestes. Perfeito. Agora você falou um negócio chave, porque o que acontece? Quando você faz as coisas fora de data, tem um peso. Quando você faz as coisas na hora certa, tem outro peso. Então, tudo tem sua forma e seu efeito. A lei, ela funciona a qualquer momento, em todo o tempo. Mas quando é do jeito certo, na hora certa, aí é isso que você está falando aí. Essa é a chave disso aí. Entendeu? Então, o que você colocou é verdade, Livro. Não está errado, mas você entendeu a chave suprema, essa é a chave. Então, você tem como mexer nas duas dimensões. E o sacerdote, irmãos, que nem eu falo, tem gente que fica bravo comigo, mas se você coloca uma oferta, um dízimo, alguma coisa, que Deus se instrui na sua palavra, na mão de um sacerdote que tem consciência, é uma coisa. Na mão de outro que não tem, é outra coisa. Ele não sabe se movimentar no atemporal e no temporal da forma que Deus espera. Quem paga por isso? Você. Por que você? Porque Deus ordena você obedecer, você obedece. Aí Deus ordena um sacerdote administrar energia e distribuir ela. Ele não sabe. Aí o que acontece? Meu Deus, minha vida. Por que não muda? Por que nada acontece? E você é fiel, você é obediente, você faz suas coisas. Por que você acha? Não é o único motivo, mas é um dos motivos. Então, irmãos, isso é bem delicado. Porque assim como eu sou responsável por administrar, eu sou responsável por escolher o terreno onde eu semeio, onde eu faço as minhas coisas. Ah, mas eu gosto tanto do pastor. Vai lá, dá um presente para ele. Você só não espera que ele, sem conhecimento, execute para você o que você quer. Porque ele não sabe, não tem como. Então, Deus, irmãos, ele prepara pessoas para cuidar. E nem sempre é uma pessoa que eu vou gostar.
Nem sempre é uma pessoa que eu concordo, nem que eu quero fazer. Por isso, o sacrifício vivo, santo e agradável. A Páscoa, irmãos, quando você vai entender, ela se cumpre em várias etapas. Tá? Eu vou fazer uma linha reta aqui, e depois eu quero voltar em camadas para você entender. Vamos seguir o texto aqui, ó. Exatamente, é delicado, complexo, mas depois ele fica simples, porque a gente está colocando as ideias no lugar. Então, primeiro bagunça tudo, aí até você conseguir colocar as coisinhas assim bonitinho, aí sim, aí faz mais sentido. Mas vamos lá, vamos pegar aqui, ó. O texto fala assim, cadê? Ó, versículo 16, né? Estatuto perpétuo. Agora aqui. Versículo 15, na verdade. 7 dias comerás pães ázimos. Pães ázimos, né? Logo no primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro até o último, até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Então, olha que coisa interessante. Eu quero fazer um paralelo com Jesus aqui para você. Jesus morreu em Páscoa. Exatamente na Páscoa. Então, lá, há milhares de anos atrás, Deus deu esse mandamento. Milhares de anos na frente, Jesus morreu. Então, perceba que Deus, ele executou as ações dentro das datas do calendário dele. E se Deus faz dentro do calendário dele, por que eu tenho que fazer fora? Por que eu tenho que fazer diferente? Quem sou eu para pensar que eu consigo benefício maior do que o que Deus me prometeu dentro do seu tempo? Mas, pastor, quase ninguém sabe isso. Não sabe, porque isso não é dado a todos, irmãos. Isso é dado a quem Deus chama para aprender. E se essa palavra te toca, ela mexe com você aqui dentro, assim, às vezes faz cócegas na barriga, parece que tem borboleta aí dentro, é porque Deus está falando contigo. Então, a palavra de Deus, quando é dele, ela mexe dentro de você, ela não fica falando aqui, ó. Quem fala aqui, irmãos, só tem informação, não tem vida para te dar. Então, aí tem gente que não entende por que não se posiciona quando tem que se posicionar. Tem gente que não entende por que letargia, por que preguiça, por que desânimo, por que vontade de desistir. Essa é a guerra desse tempo. O diabo quer parar você naquilo que você começou e tem colheita para você. Aí ele coloca você numa posição em que você fica, meu Deus, eu não consigo, aí não dá, eu não posso, eu não concordo. Mas o fulano, mas o ciclano, se arruma âncoras para você se manter ali... âncoras não, muletas, para você ficar apoiado e se justificar. Aí o que acontece? Você não recebe, talvez você também não abençoe, porque tem gente esperando que você realize, e todo mundo padece. Aí o que Deus tem que fazer? Deus tem que esperar outro ciclo para trazer outras pessoas, porque Deus trabalha com ciclos. Então, quando uma pessoa ela não se posiciona num contexto, ela afeta o ciclo das outras. Então, a gente perde a noção de coletividade. A gente acha que é a minha vida, não só importa o que eu faço. Então, quanto mais larga for a minha mente, mais madura ela for, mais eu consigo envolver pessoas. E eu preciso trazer para elas essa compreensão, porque cada pessoa vai sofrer uma medida de um ciclo. Mas isso deixa para depois. Eu falo isso aqui. Vamos lá. Aí tem a festa de pães ázimos. Por que isso aqui é importante, irmãos? Porque tudo isso aqui é um portal aberto de 7 dias. Vamos seguir aqui que eu vou explicar já. Ó. Verso 16. Ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia. Também ao 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra servil fareis, exceto porque diz respeito a comer. Somente isso podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães ázimos, porque nesse mesmo dia tirei as vossas hostes do Egito. Portanto, guardareis as vossas gerações, estatuto perpétuo, para sempre também. Então, o calendário, ele continua hoje e vai continuar até a segunda ordem de Deus. Desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, comereis os pães ázimos, à tarde do dia 21 do mesmo mês. Então, ele está dando um prazo. O dia 14 ao dia 21 é o período de comer pão sem fermento. Então, isso aqui é um mandamento. Olha que coisa. Olha a ordem que Deus dá. Coma pão sem fermento durante 7 dias. Nossa, que mandamento, né? O que tem a ver com comer pão sem fermento? Jesus, ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele não tinha pecado. O fermento é um símbolo do pecado. Então, quando você se alimenta dele, você está comendo pão sem fermento para o seu espírito. Mas para você trazer para essa dimensão, você come um pão sem fermento na terra. Então, o que Deus faz fora, ele realiza nas circunstâncias da tua vida quando você come. Vê se você entende. Tudo que você materializa, mexe com o externo. Tudo que você não materializa, mexe com o interno. A fé é para Deus cuidar de dentro de você. O crer é o movimento da fé. Quando você crê, você pega esse entendimento que você tem e você põe para fora. Quando você põe para fora, Deus mexe nas circunstâncias. Quando você guarda para dentro, Deus mexe em você. Só que Deus, e detalhe,
Quando você se move para fora, você torna essa fé uma conduta, aí Deus cria um caminho, a constância estabelece. Então, se você fizer isso com repetidas vezes, você estabelece uma verdade. Aí, a partir dali, já não depende mais dos ciclos em si, porque ciclos potencializam o que você já tem liberado. Então, cada ano que você celebra, aquilo fica mais forte, aquilo flui mais, aquela largura de encanamento celestial para você, para descer as bênçãos, ele cresce. Imagina que você começa com um tubinho 3/4, depois ele vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo, até que não tem limite. Então, tudo que você pratica repetidas vezes e você se mantém na constância sem sair, aquilo cresce. Então, quanto mais repetição, mais poder. Até aqui, beleza? Podemos seguir? Então, bora lá. Aí o texto ainda fala assim, guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei as vossas ordens do Egito. Tá, está tudo perpétuo, já falamos disso aqui. Desde o dia 14 do primeiro mês à tarde, comereis pães asmos, né, já falamos também. Por 7 dias não se acha nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto peregrino como natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos e disse-lhes, escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias e molai a Páscoa. Então, olha que interessante aqui, ó. É aqui que Deus fala, o sacrifício do cordeiro, ele foi feito na primeira Páscoa. Então, quando Deus quer começar uma mudança temporal na tua vida, a primeira coisa que ele faz é fazer você nascer de novo. Se uma pessoa não nasce de novo, toda mudança que ela tem é passageira e externa. Vou repetir. Quando uma pessoa não nasce de novo, toda mudança que ela tem é passageira e externa. Sabe quando aquele casal briga durante anos, aí o marido fala assim, não, eu vou melhorar. Aí ele fica 2 semanas daquele jeito, daqui a pouco volta a fazer. Por quê? Porque aquilo não é verdade. Aquilo é somente a carne indo até o certo ponto onde há prazer no interesse. Depois, ele não tem mais prazer para se manter naquilo. Então, ele passa e entrega os pontos. Quando a justiça de Cristo entra, aquilo acontece e vai até o fim. Porque o propósito das festas, naquela época, era abençoar o povo e inserir eles debaixo de um fluxo de bênçãos exteriores. Saúde, prosperidade, proteção. Isso Deus prometia a Israel se ouvissem a palavra e praticassem. Hoje, em Cristo, essa mesma lei se cumpriu dentro. Então, para cada vez, isso aqui é poderosíssimo que eu vou te falar agora aqui. Se quiser anotar, anota que eu vou te falar. Agora, quando você cumpre a festa de Páscoa com a nova natureza, cada vez que você vai um ciclo, Deus vai aumentando a sua área de vitória na sua alma, para que você rompa com os hábitos que você não consegue romper. Então, agora existe uma potência de julgamento dentro do teu coração, onde Deus vai despojando os teus inimigos, e você vai ler isso daqui a pouquinho comigo. Então, cada vez que você celebra um ciclo debaixo dessa compreensão, a sua alma, ela vai se expandindo debaixo da bênção de Deus. O que é se expandindo? É sendo iluminada, 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 aquilo vai crescendo em você, e aí você passa a ter condutas de luz, não informações sobre a luz. Porque informação sobre sou eu não transformar a minha vida com o que eu sei. Então, isso aí, Claudete, já é manifestação daquilo que... Até, irmãos, vou aproveitar aqui, nós vamos orar pela Claudete, porque o que ela está sentindo ali já é manifestação da unção agredindo o que está dentro dela. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha agora, já que o Senhor manifestou, nós queremos repreender toda angústia, toda perturbação, cansaço e sono. Em nome de Jesus, damos um comando como igreja, como grupo que aprende e ama a tua palavra, sejam expulsos em nome de Jesus. Vocês perderam o território para o Messias. Essa é a vitória que vence o mundo da nossa fé. Senhor, lacra esse espaço no qual o Senhor estabeleceu na vida da Claudete e seja agora concedido ao Messias esse território da alma, em nome de Jesus. Sem encheção de linguiça, irmãos, a gente não precisa ficar falando muito. O reino espiritual se move por palavras e por fé.
A fé não é você, vai acontecer. Não, irmãos, a fé é você saber como funciona. Se você sabe como funciona, aquilo você não precisa saber se vai acontecer. Se você sabe como funciona, é só fazer e pronto. Aquilo já foi executado, porque você entende. Então, quando você entende, você só faz. Você faz e aquilo acontece. Porque tudo que é verdade dentro, e só é verdade dentro que você entende. Tudo que você entende, você desfruta. Então, quando você desfruta, você tem poder para libertar. Então, é essa a ideia do Senhor para mim e para você. É que nós tenhamos entendimento, não informação. E, irmãos, está cheio de pessoas boas informadas, mas pessoas que têm entendimento são pouquíssimas. Pouquíssimas. Porque está cheio de gente boa no inferno, irmãos. Aliás, eu vi um irmão falando assim, ele postou um negócio que eu achei fantástico. Ele falou assim, a frase mais falada no inferno é, eu fiz o que eu quis. Eu achei fantástica essa frase. Todo mundo que está lá no inferno está lá porque quis. Eu fiz o que eu quis. Fez, não tem problema. Agora você vai ficar lá e continua contando para os outros o que você fez lá. Todo mundo que faz o que quer ainda é menino. Tem que crescer. Tem que romper. As nossas decisões afetam pessoas, irmãos. Então eu tenho que pensar melhor naquilo que eu faço com o meu tempo, naquilo que eu faço com o meu trabalho, com o meu ministério, com minhas finanças. Eu tenho que pensar o que eu faço com tudo. Porque ou eu vou produzir, ou eu vou... como é que fala? Quando você não produz? Ser improdutivo. Então, vamos seguir mais um pouquinho aqui, ó. O texto ainda fala assim... deixa eu pegar aqui mais uma parte. Descer mais aqui, ó. Verso 21. Chamou, pois, Moisés aos anciãos... Eles disse, escolhei e tomai cordeiro segundo as vossas famílias e molai a Páscoa. Tomai um molho de sopo, molhai o sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e as suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios quando vir, porém, o sangue na verga da porta e as ombreiras para passar ao Senhor por aquela porta, não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas, para vos ferir. Então, olha que interessante. Esse destruidor, ele fere dentro da casa. A casa somos nós, irmãos. Então, tenha em mente que nesse período, nós estamos num período em que os reis vão para a guerra. Nós acabamos de sair da festa de Purim, estamos agora num período que vai adentrar a Páscoa e ainda vamos celebrar pães asmos, primícias e Pentecostes. Nesse espaço de tempo, existe essa guerra, e a guerra é para parar você de conquistar território, porque esse é o tempo de conquista, esse é o tempo de você ir para cima, para você buscar as coisas, expandir seu território para depois consolidar ele na próxima estação. Então, esse é um período de muita guerra, e só vai ter resistência e proteção quem estiver debaixo da esfera temporal do Senhor. Você, lembrando, não é obrigado a crer no que eu creio, tá? Você é totalmente livre para viver a sua vida, fazer o que você quiser, e isso aí é uma situação sua. Agora, a minha parte é informar você. Entendeu? Então, daqui para frente, que você fizer com o que eu estou te falando, é um direito seu, uma escolha tua. Claudete, como é que você está aí? Sim, Leia, é verdade. Afeta mais pessoas do que imagina. Aliás, afeta todo mundo, né? Mas vamos lá. Enquanto a Claudete responde aí, vamos seguir aqui mais um pouquinho, que eu quero trazer mais um balizador para vocês aqui, ó. Aí o texto fala aqui, verso 23. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios... Não, já li isso aqui. 24. Guardai, pois, isto por estatuto perpétuo, né, para vós outros, para os vossos filhos. Uma vez dentro da terra do Egito, agora olha só que interessante, ó. E uma vez dentro, na terra em que o Senhor vos dará, como tem dito, observar este rito. Agora, o que eu quero dizer? Olha que interessante. Eles estavam saindo da terra do Egito. Mas depois o Senhor está dizendo, uma vez que vocês entrarem na terra, continuem celebrando. Porque eles estavam saindo de uma terra e iam entrar em outra. Então, Deus está dizendo o seguinte, ó. Uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará. Ele está falando do futuro. Então, quando eu te der, vocês vão continuar fazendo isso também. Então, por que tem gente que consegue bênçãos e depois perde? Porque começa certo, mas às vezes não continua.
acha que já tem o suficiente, acha que já fez o que devia, acha que já está por cima da carne seca, né? Já está de boa. Então, o problema e o desafio é constância, irmãos. É constância. Então, é aqui que a maioria dos irmãos não consegue se manter. Aí ele fala, né? Quando os vossos filhos perguntarem, que rito é este? Responderás, né? É o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel, no Egito, e feriu os egípcios, e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou, e foram os filhos de Israel e fizeram conforme o Senhor ordenara a Moisés. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero mostrar para vocês aqui, sobre o que acontece. Posso seguir? Alguém quer comentar alguma coisa? Quer falar algo? Aproveita. Agora, ó, eu quero ler mais um verso, que aqui eu já marquei na minha Bíblia, eu vou ler para cá, ó. Olha o que acontece no verso 29, irmãos, aqui, ó. Verso 29, tem mais coisa aqui para nós vermos. Aqui embaixo, ó. Aconteceu que, à meia-noite, feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primeiro de Faraó, que se sentava no seu trono, até o primogênito cativo que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. E levantou-se Faraó de noite. Vou baixar aqui. Levantou-se Faraó de noite, e os seus oficiais aos egípcios, e fez-se grande clamor, pois não havia casa em que não houvesse morto. Então, naquela mesma noite, olha só, chamou o Faraó a Moisés, e Arão lhe disse, levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e de servir ao Senhor. Então, olha que interessante. E de servir ao Senhor. O que isso significa? Que até então eles não serviam. Olha que coisa interessante, irmãos. Até aqui não era autorizado servir, mas agora Faraó liberou. E aí diz assim, ó, levai também convosco as vossas ovelhas, ou seja, isso aqui é as posses que vocês tinham, que eram de Faraó, ficava sob o governo dele, como tendes dito, ide-vos embora e abençoai-me, também a mim. Os egípcios apertavam com o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra, pois diziam, todos morreremos. O que é isso? Eles ficaram com medo. O povo tomou a sua massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em trouxas com seus vestidos sobre os ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel, conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de ouro e objetos de prata e roupas. E o Senhor fez com que o povo encontrasse da parte dos egípcios, aqui, de maneira que estes lhe davam o que pediam e despojaram os egípcios. Opa. E tem uma chave preciosíssima. Esse é um tempo, irmãos, em que aquilo que está retido nas mãos de homens que não servem a Deus, virão para as tuas mãos. O Senhor faz isso da noite para o dia. Coisas que você não vive, outras pessoas vivem no seu lugar. As finanças que você não tem, está nas mãos de pessoas que não servem a Deus. O lugar que você deveria estar, está possuído por pessoas que não servem ao Senhor. Mas nesta data, o Senhor é poderoso para fazer um movimento e entregar nas tuas mãos o que você precisa. E eu te digo mais, se tem algo que você precisa, que está nas mãos de algum egípcio, entenda egípcio, alguém que não faz parte da aliança com Deus, chega até ele e peça. Ouro, prata, roupas, isso aqui é um exemplo daquela época, mas se de repente tem alguém que te deve, tem alguém que tem algo assim, chega e fale. Chega e fale. E esse é o período dos milagres, irmãos. Não quer dizer que Deus você pediu na hora, ele vai te entregar, mas dentro desse portal, tudo pode acontecer. Se não for nesse ciclo, no próximo, mas tem em mente que está aqui, ó, o que está na mão do inimigo, Deus pode tirar da tua mão da noite para o dia, da meia-noite do portal até o amanhecer, já pode estar na tua mão. Você já pensou um negócio desse? Despojaram os egípcios. Você vai tomar posse de algo. Tem gente que tem coisa na justiça para sair, tem gente que tem emprego para receber, tem gente que está para ser recontratado, um monte de coisa. Viagens. Você já pensou? É exatamente aqui que está o segredo. Então, Deus quer tirar toda a escravidão da tua vida e te dar o direito a exercer mordomia sobre os bens que ficaram retidos de gerações. Porque Israel, irmãos, não ficou cativo uma semana. Diz a palavra aqui que foram 430 anos.
que eles ficaram presos. Então, não somente o que eles tinham direito naquele período de suas vidas, mas herança de seus pais. Porque Deus julgaria os deuses do Egito. Então, Deus vai fazer os demônios soltar. Deus vai forçar os capetas a abrir mão para você. Nossa, nem um glória a Deus, vocês não estão nem aí, irmãos. Ah, que bom que o Lívio tá. Vai receber em nome de Jesus. O nego não tá nem rindo, nem esboçando reação, nem querendo ligar a câmera, tá querendo ligar. Eu tô vendo Mas, tanta coisa aqui. Deus tá me abrindo tanta coisa aqui. Eu tô, assim... Depois eu vou ter que escrever, porque é muita coisa. é muita coisa. Então, irmãos, quando você... Sabe por que algumas pessoas veem e outras não? É porque algumas pessoas já entraram nessa dimensão. Então, a mente delas já abre para elas ver o futuro. Elas começam a ver lugares de ambiente. Então, por exemplo, começamos a conversa hoje, e a Claudete e o Lívio falaram assim, nossa, mas eu estou vendo tanta coisa, estou sentindo um amor para os irmãos. Isso aí não é por causa de quem eles são somente, mas é porque a geografia espiritual deles mudou. Eles entraram num outro ambiente, porque Cristo, irmãos, não é só um Senhor e Salvador nosso, ele é um lugar. Então, quando você está nesse lugar, você vê coisas que outras pessoas não veem. Eu vou te dar um exemplo. Quem já foi para o litoral aqui? Descreve um para mim aí, para ficar mais fácil. Quem já foi para o litoral aí, digita um. O Lívio já foi. Olha lá, a Jéssica também. Já foi para o litoral. Santa Catarina, legal. A Lalé também já foi. Bom, pelo visto parece que é só o Gabriel que não foi. A irmã Soleil também nunca foi para a praia. Ah, que bom. Ela já viu o joinha ali, já viu também. Né? Então, vamos lá. Irmãos, aí eu falo uma coisa para vocês assim. Agora imagina esse litoral que vocês estão aí. Agora, olha que interessante. Eu vou falar para vocês do litoral que eu fui, tá? Não vou dizer onde é. No litoral que eu fui, perto onde mora a minha avó, quando a gente sai ali, do lado de fora, lá tem um quiosque à direita e o mar à frente. E só. E à esquerda tem mais quiosques com alguns guarda-sóis e tem ali um parquinho. Se eu pedir para você descrever o seu litoral, cada um de vocês vai falar uma coisa. Sim ou não? Aí, por que isso acontece? Porque cada um foi para um litoral diferente. E cada ambiente tem uma visão. Cada coisa está num ambiente específico, ainda que todos sejam litoral. Então, por que eu não vejo as coisas que a palavra de Deus me mostra? Porque a perspectiva que eu tenho delas está fora da onde eu estou. Ou seja, eu sei de mente, mas o espírito não entrou, então eu não vejo. Ainda que eu fale litoral. Se eu falar litoral, todo mundo foi, mas ninguém, exceto minha mãe que já foi, sabe qual é a praia que eu estou falando. Por isso que é complicado você achar que você entende de coisa espiritual pensando com a sua cabeça. Jesus, ele é um lugar, ele não é uma informação que eu tenho que fazer. O Cristo é a semelhança de quem eu tenho que me moldar. Eu preciso deixar que ele trabalhe dentro de mim até me aperfeiçoar. Então, por isso que a verdade, ela transforma o indivíduo, ela não informa ele. E está cheio de gente informada nas congregações, irmãos. E isso não faz diferença no reino dos céus. Diferença faz quem se torna. Diferença faz quem conhece a verdade. Conhecer a verdade traz transformação. Então, eu preciso entender que Deus trabalha com tempos, movimentos e ações. Deus trabalha numa construção. Então, olha só. Ilha da Magia, Jéssica. Depois você fala para nós aí no finalzinho como é que foi esse Charadagábias aí. Vamos ver mais algumas coisas que eu quero mostrar para vocês aqui. Eu fiz umas anotações, irmãos. Porque assim, ó, nós temos uma estação de guerra. E Deus está falando que ele vai vir dar lambada nos deuses do Egito. Sempre que você vai analisar as coisas, você não pode olhar somente a sua vida. Você tem que procurar entender o macro. O que está acontecendo? Vamos puxar 50 dias para trás aí, pelo menos. Nós tivemos o carnaval. O carnaval, irmãos, ele não é mais uma festa. Ele é agora ritual explícito. Se você olhar ali,
Ali eles estão servindo o capiroto agora está escancarado. Então, quando você começa a ver os desenhos, as fantasias, é o que eles estão trazendo do reino espiritual para atuar na Terra. Então, o que você viu lá, mas eu não vi nada, mas nem por isso você vai deixar de sofrer influência, porque eles já se comportaram de acordo. Então, aquilo é como se fosse uma coletividade profética. Eles estão profetizando um ano que eles querem que aconteça. Então, tem 3 pontos aqui, pelo menos, que foram lançados, 3 ataques contra algumas áreas. Eu vou abrir para vocês aqui, ó. Existe uma grande ação que está levando as pessoas ao suicídio. É opressão, desespero, confusão, vontade de parar e retroceder. Alguém aqui chegou a sentir algo nesse sentido? Eu vou ler de novo. Vontade de suicidar, opressão, ou desespero, ou confusão de mente, vontade de parar, ou de retroceder naquilo que você começou nesses últimos dias? Puxa desse ano para cá. Alguém sentiu isso em alguma medida? Não todos, às vezes um ou outro dessas. Então, irmão, isso aqui não é feio não, viu? Eu estou dizendo isso para vocês, porque para vocês verem que isso aqui é algo que foi liberado na nação, viu? Isso é algo liberado na nação. Então, veio dessa coletividade, porque a obediência coletiva, ela tem poder. Naquele tempo, daqueles rituais que eles fizeram, irmãos, eles têm muitas coisas por trás que eles fazem que a maioria não sabe. Mas quando você olha aqui, além disso, tem um consumo excessivo de álcool, prostituição, oferta de sêmen branco, né, sangue branco, que é relação sexual, fora do casamento, um monte de coisa. Tudo isso acontece. Então, tudo isso aqui fortalece as entidades. E elas saem atuando e caçando as vidas desavisadas e que acham que não, parece que nem compreendem nada. E aí, o que mais? Aqui, ó, outra frente que houve ataque. Contra a família e a economia. Vocês estão acompanhando o preço das coisas aí, o que está acontecendo. Então, assim, de alguma forma, irmãos, onde essas entidades entram com força, eles começam a drenar os recursos. Então, quem tem e não tem proteção, passa a ter cada vez menos. Esses últimos 2 ou 3 meses, eu não conheço estou falando pessoalmente, porque na internet você vê um monte, mas eu não conheço um que não passou ou passa ainda algum desafio financeiro. Eu não conheço um. Se você conhece, glória a Deus. Tá? E porque na TV tem muita gente, na internet, né? Muita gente que ganha muito, não sei o quê, mas eu creio que todo mundo, mesmo quem tenha muito, está sofrendo algum tipo de dano. Tá? Então, quem tem muito sente menos, mas quem tem menos sente mais. Mas vamos lá. Outra coisa que a gente viu por aqui é o tal do espírito de apostasia. A apostasia é o que eu estou falando para vocês. São as informações sobre Jesus prevalecerem sobre a verdade de quem ele é. Jesus é o Cristo. Jesus, ele é o Cristo. O que isso significa? Que existe uma verdade escondida dentro do que é manifesto. Existe vida dentro da verdade que Deus ensina. Então, se o que você conhece ainda não te traz vida, está faltando alguma coisa aí. Então, olha, aí Lívio dá uma palavra aqui, ó. 1 Reis 17. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Essa palavra é interessante, mas assim, por exemplo, quando você vai pegar o contexto dela, o que Elias estava falando? Aí vamos dar um exemplo de um homem de Deus. Quem conhece a história de Elias aqui? Quem conhece? Ou melhor, quem não conhece, né? Alguém aqui não conhece a história de Elias? Ou todo mundo sabe? Quem sabe o que diz o contexto de 1 Reis 17 que o Lívio trouxe? Tá, eu vou falar aqui, ó. O contexto ali é o seguinte. Deus fala para Elias assim, sai da caverna e vai para o lugar que eu vou te mostrar que eu ordenei a uma viúva que te sustentasse. Elias estava num lugar e Deus mandou ele ir para outro. E o que acontece? Ele fala, o texto diz assim, ó, eu ordenei a uma viúva que te sustente.
Aí Elias sai do lugar que ele estava e vai parar lá no lugar onde está a viúva. Quando ele chega lá, ele fala com a viúva e a viúva fala assim, né? Eu vou usar as minhas palavras aqui. Mas, meu senhor, eu só tenho mais um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha, né? Eu não tenho como fazer nada. Tipo, eu vou fazer um bolinho para mim, para meu filho, vamos comer e vou morrer. A gente não tem mais o que fazer, não tem mais o que comer. Aí Elias fala assim para ela, tudo bem, vai lá e faz, mas dá primeiro para mim. O homem de Deus da época tá vendo uma mãe com um filho, com a última refeição, aí ele fala assim, ó, vai lá, faz o que você vai fazer, mas dá primeiro para mim. Olha para você ver que homem de Deus que é esse aqui, irmãos. Que vai estar vendo uma família, uma mãe desamparada lá, um filho, que só tem uma refeição, e o cara pede para a mulher dar a única comida que ela tinha. Fala para mim se isso aí é um homem de Deus ou se isso aí é outra coisa. O que você acha? É o que acontece aqui. E aí, Elias dá essa palavra que o livro colocou aí, ó. Porque assim diz o Senhor teu Deus, a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Então, detalhe, naquela época tinha seca. Então, tanta água quanto a colheita era escassa. E era assim por causa da palavra de Elias. Elias chegou a dizer o seguinte, no começo de 1 Reis 17, segundo a minha palavra não choverá, e não choveu durante 3 anos. Então, ele foi o responsável por criar seca. E agora ele chega num lugar onde tem uma viúva passando necessidade, e ele fala para ela pegar o único bolo que ela tem e dar para ele. Irmãos, fala para mim se isso aqui é homem de Deus. Onde já se viu? Hoje em dia, a maioria está com a pedra em Elias, queria matar ele. Homem de Deus, uma ova. Isso é o Satanás puro. Quer roubar minhas coisas. Não sabe ver necessidade. Olha o que eu estou passando. E blá, 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 blá. Então, quem não sabe ler espiritualmente sempre vai pensar que está sendo privado de algo, porque chega um homem de Deus e pede aquilo que a pessoa tem e a pessoa quer. E a pessoa gosta. Então, a pessoa não sabe abrir mão para receber uma palavra desse nível. E quando a mulher fez o que Elias falou, o que aconteceu? Essa mulher teve essa multiplicação tanto do pão quanto do azeite até a chuva. Não faltou nada. Mas primeiro eu tenho que obedecer, depois eu vejo. Mas quem que quer abrir mão, irmãos? Quem que quer dar aquilo que não tem, o restinho, aquela coisinha, meu Deus, tem tão pouco. Esse é o contexto. Esse é o contexto. Agora, a maioria não. Fica julgando as pessoas que Deus levanta para ser, na vida delas, libertadores financeiros. Que são pessoas como eu, por exemplo. Que eu falo muito de oferta, então as pessoas me veem muito mal. Por que eu falo dessas coisas, irmãos? Por quê? Porque o povo de Deus, irmãos, não foi chamado para ser cauda, foi chamado para ser cabeça. Deus chamou a gente para ser quem vai emprestar e prover, e não quem vai pedir emprestado. Então, se nós não estamos na devida posição, é porque nós falhamos em algumas coisas, devemos separar esse caminho. Porque se com tudo isso nós chegamos onde chegamos e ainda estamos de pé, irmãos, é porque nós temos muito, já nos foi tirado muito, mas nós ainda temos muito, porque muita gente já caiu aí, já fechou empresa, já fechou um monte de coisa, e tá com as portas, já era. Mas tem gente que, mesmo passando a dificuldade que passa, ainda está de pé. Por quê? Porque foi gente que Deus chamou para ser multiplicador. E só não está pior porque já repartiu o que podia no entendimento que tinha. Mas não é o suficiente, porque eu tenho que entender da ótica espiritual, não da ótica minha. Então não é repartir segundo eu entendo, é se repartir segundo Deus me instrui. Então sementes mal plantadas não crescem. Pega uma semente de abacate e vai plantar lá no brejo para você ver se vai crescer alguma coisa para você. Pega, ela vai plantar lá na lava do vulcão. É terra também, né? Vai lá, joga lá dentro, lá pra você ver se vai crescer alguma coisa para você. Não vai. Então, quem semeia tem que saber onde planta, quando planta, como planta. Isso vale para o seu dinheiro, vale para o seu tempo. Tá cheio de gente perdendo tempo com gente que não tem que perder tempo. Se a pessoa não quer mudança, o que você está fazendo lá? O que você está enchendo o saco dela? Você está sendo chato. Para de ser chato. Fala, Claudete. O inimigo tentou me impedir de ouvir, mas eu estava aqui ouvindo o tempo todo. Ele, você precisava ver, meu querido, eu estava passando uma guerra aqui, eu tive que interceder, precisava ver o ambiente que estava difícil, eu tive que interceder. Não sei como que tá os irmãos aí, se eles estão recebendo bem a palavra. Eu estava intercedendo pela aula e
por mim aqui, que a guerra estava grande, Tony. Agora eu estou melhor, mas eu passei por uma guerra aqui, espiritual, para me impedir de estar assistindo a aula, mas eu estava ouvindo o tempo todo. Estava ouvindo o tempo todo e os que eu consegui anotar aqui que você estava falando, mas o inimigo vem mesmo para tentar impedir, né? E a gente tem que estar atento, porque esse é um período, né, de guerra, né? Então a gente tem que estar sensível, né? Que o Senhor está falando e que a palavra ela tem que entrar, ela tem que confrontar, né? Então eu acredito que o que aconteceu comigo, não sei se os irmãos também estavam atentos, né? Para o que o Senhor está falando, né? Porque essa é uma palavra de confronto mesmo, nós precisamos. E falou muito comigo, né? E entrou mesmo, mas eu passei por uma guerra aqui. Foi forte, mas agora eu tô bem. Irmãos, graças a Deus por isso, porque assim, não é a primeira vez, ultimamente tem acontecido bastante. Então, Leia, essas reações, elas são exatamente as áreas onde a palavra revelada está confrontando dentro de você, como aconteceu com a Claudete. Quando a palavra ela vem com unção, ela vem e ela agride aquela área que é da tua alma, que está sequestrada pelo mal. Então, começou uma guerra aí dentro. Essa angústia, no final, eu vou estar orando. E vocês podem ter certeza que Deus já moveu em favor de vocês. Mas o grande ponto aqui é que, do jeito que está batendo, não é de agora, mas já tem umas 3, 4 aulas atrás aí que a gente ainda está tendo bastante problema, ou é na conexão, ou os irmãos estão manifestando essas coisas. Por quê? Porque a unção está indo para cima. Então, não é um conhecimento de filosofia, de ciência, não, mas aqui vocês estão ouvindo a verdade. Isso aqui é Bíblia. Isso aqui transforma vidas. Então, é muito difícil para as pessoas participarem disso aqui. Talvez você convide várias, vai vir uma. Não tem problema, porque isso aqui não é para todos. Por isso que eu dou muito valor em quem vem e quem permanece. Porque vir já é um desafio, permanecer então nem se fala. Então, por isso que eu sei que as pessoas que, quando elas são tocadas, e a gente falava no começo da aula sobre despojos, esse período, irmãos, tá vendo aqui, ó, eles despojaram os egípcios. Esse período é um período de guerra. O despojar, irmãos, é quando vem algo de volta em cima do que você faz. Tanto material quanto de entendimento. Coisa que você não entendia, agora você entende. Ali você já está conquistando. Conquistar territórios da tua alma é literalmente conquistar áreas de entendimento que você não tinha. E todo entendimento novo, ele traz ações novas e recompensas novas. Então, Deus trabalha com essas construções. Só que, até eu ganhar o entendimento, eu preciso agredir o inferno. Como? Entregando o que Deus pede, no tempo que Deus pede, do jeito que Deus pede, sem tirar, sem pôr. Então, aqui, ó, eu vou esticar agora. Glória a Deus, Leia, eu fico feliz. Mas eu já vou falar com você sobre isso aqui. Eu preciso concluir um negócio que eu vou abrir para vocês falarem. Tá? Porque eu quero mostrar uma linha reta para vocês, como que Deus trabalha, e eu quero mostrar como que isso vai tornar acontecer em outros níveis, para vocês saberem ler a etapa na qual vocês estão. Tá? Eu vou só falar do que eu anotei aqui, ó, porque é muito importante. Esse é um período, irmãos, que nós seremos, já estamos sendo atacados com destruição, mas Deus promete a proteção para nós nesse período. Mas a condição é celebrar a Páscoa. Essa proteção, mas eu já fui salvo, já recebi Jesus. Não é salvação, é proteção. A salvação é pela fé do Messias. A proteção, ou seja, a ação material, a ação nessa dimensão, ela vem dessa obediência. Porque Jesus te salvou, mas se você não celebra, você não tem proteção aqui. Você vai ver comigo aqui, ó. Olha que interessante, ó. Vamos aqui para Êxodo 34, 18. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, ó, para vocês. Êxodo, eu vou ter que adiantar aqui. Cadê? 34. Ixi, deu erro aqui. Eu vou tirar aqui, senão eu vou perder muito tempo. Vou tirar esse compartilhamento aqui. E eu vou ler na Bíblia aqui para vocês, senão eu vou perder muito tempo tendo que abrir aqui, ó. Êxodo 34, lá no verso 18, o texto diz assim, ó. Cadê a caneta aqui?
Guardarás a festa dos pães asmos, 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei no tempo indicado no mês de Abib, que é esse mês aqui. Porque o mês de Abib saíste do Egito. Todo que abre madre é meu, também todo teu gado, sendo macho, e que abre madre das vacas e das ovelhas. E aí ele vai falar assim, lá para baixo aqui, ó. Deixa eu adiantar aqui mais um pouquinho. 22. Também guardarás a festa das semanas, que é a das primícias, cega do trigo, festa da colheita no fim do ano. 3 vezes no ano, todo homem entre ti aparecerá perante o Senhor Deus de Israel. Porque, agora ele vai explicar, ó, porque lançarei fora as nações diante de ti e alargarei o teu território. Ninguém cobiçará a tua terra quando subires para comparecer na presença do Senhor teu Deus 3 vezes ao ano. Então, olha que interessante. Por que Deus está falando desse calendário, dessas festas, e nesse tempo? Porque ele vai lançar fora as nações diante de você. Sabe o que isso significa? Significa que toda a área da tua alma que diverge da palavra de Deus no entendimento, naquele ciclo será atacada. E quando ela for atacada, o Senhor vai guardar o que você conquistou. E aí, enquanto você celebra, Deus vai impedir esse povo de retornar e contra-atacar para pegar o que você já conquistou. Então, Deus está te dando vitória, está estabelecendo o teu território e está protegendo a entrada. Então, enquanto você obedece, Deus guarda o que você conquista. Eu vou ler de novo o texto aqui para você entender. Êxodo 34, versículo 22. Também guardarás a festa das semanas, que é essa que acontece. Nós temos Páscoa, pães asmos, primícias, tá? Que é a festa das semanas, e Pentecostes. Olha lá, também guardarás a festa das semanas, que é a festa das primícias, que é a cega do trigo, e a festa da colheita no fim do ano. 3 vezes no ano, todo homem entre ti aparecerá perante o Senhor Deus de Israel, porque eu lançarei fora. Então vai aparecer por quê? Porque eu lançarei fora as nações diante de ti. Então olha que interessante, você está andando em direção à terra, e Deus vai expulsar os que estão atrapalhando você de conquistar. E aí ele fala assim ainda, alargarei o teu território, ou seja, você vai avançar, vai expulsar e vai ficar com aquele território para você. Ninguém cobiçará a tua terra quando subires para comparecer na presença do Senhor. Então, quando você vai, conquista, e você continua celebrando, Deus está protegendo todas as suas conquistas. Eles não podem voltar. Eles não podem voltar. Então, você vai celebrar, porque do mesmo jeito que é arma de ataque, é arma de defesa. Mas as pessoas têm medo, irmãos. Por quê? Porque o medo é a base de sustentação da incredulidade. Êxodo capítulo 34, versículo 16. Dali para frente. O que mais que nós temos aqui, ó? 34, deixa eu ver aqui, outros textos para vocês aqui, ó. Aí ele vem aqui, ó, verso 25. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficará o sacrifício da festa da Páscoa da noite pela manhã. As primícias dos primeiros frutos das terras trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás cabrito no leite da própria mãe. Disse o Senhor a Moisés, escreve essas palavras, porque, segundo o teor dessas palavras, fiz aliança contigo e com Israel. E ali esteve o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, tá? Essa aqui é a questão de Moisés. Então, o fato é o seguinte, por quê? Porque o verso 27 vai dar a conclusão. Êxodo 34, 27. Disse mais o Senhor a Moisés, escreve estas palavras, porque, segundo o teor dessas palavras, fiz aliança contigo e com Israel. Então, é aqui que eu consolido a aliança com Deus. Dentro dos tempos e das memórias eternas que eu devo erguer para o Senhor, é nesse período em que eu estou dizendo para o mundo espiritual que eu tenho aliança com o Senhor e não com a terra. Que quem me rege, provê para mim, é os céus e não é a terra. Vocês estão entendendo, irmãos? Eu não vou conseguir me delongar aqui, porque eu quero remir o tempo com vocês agora. Então, olha que coisa interessante. Eu anotei mais coisas aqui, ó. Opa, é para cá. Onde é que está aqui que eu marquei? Aqui. Vamos para Levítico, capítulo 23, verso 4. Levítico 23, versículo 4. O texto fala assim, ó.
Diz o Senhor, são essas as festas fixas do Senhor. Festas do Senhor, não é festa da igreja, viu, irmãos? A igreja tal celebra tal festa. Não, é a festa do Senhor, isso aqui. É Bíblia. São estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. No primeiro mês, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. E aí ele vai falar, no 15, é pães asmos, etc, etc, etc. Então, o que eu quero dizer para vocês? É que Deus tem um calendário que ele espera que o seu povo caminhe para que a aliança se manifeste. Então, o que Deus prometeu na aliança? Se você me obedecer, eu te abençoo. Se você não obedecer, você vai extrair maldição da sua desobediência, porque a palavra que rege o cosmos vai responder à sua desobediência. Vamos lá, vamos ver mais uma coisa aqui, ó. Números capítulo 9. Versículo 1. Falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, no ano 2º da saída da terra do Egito. Olha só, 2 anos depois de sair do Egito, no primeiro mês, dizendo, celebrem os filhos de Israel a Páscoa a seu tempo. No dia 14 do mês, o crepúsculo da tarde, a seu tempo a celebrareis. Segundo todos os seus estatutos, segundo todos os seus ritos, celebrareis. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então celebraram a Páscoa no dia 14 do mês primeiro, ao crepúsculo da tarde, no deserto de Sinai, segundo tudo que o Senhor ordenara, assim fizeram os filhos de Israel. Houve alguns que se achavam imundos por terem tocado o cadáver de um homem, de maneira que não puderam celebrar a Páscoa naquele dia. Por isso, chegando-se perante Moisés e Arão, disseram, estamos imundos por termos tocado o cadáver de um homem. Por que havemos de ser privados de apresentar a oferta do Senhor a seu tempo no meio dos filhos de Israel? Olha a pergunta deles, irmãos. Por que havemos de ser privados de apresentar ofertas ao Senhor a seu tempo no meio dos filhos de Israel? Se fosse entre nós aqui, tem gente dando graças a Deus, né? Nossa, graças a Deus eu estou ruim, não posso apresentar oferta. Né, irmãos? Mas tudo bem. Vamos seguir aqui, ó. Versículo 9. Versículo 8. Respondeu-lhes Moisés, esperai e ouvirei o que o Senhor vos ordena. Vos ordenará, né? Verso 9. Então, disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, dizendo, quando alguém entre vós ou entre as vossas gerações achar-se imundo por causa de um morto, ou achar-se em jornada longe de vós, contudo, ainda celebrará a Páscoa do Senhor, no mês 2º, no dia 14, ou seja, um mês depois, no crepúsculo da tarde, celebrarão com pães asmos, ervas amargas a comerão. Dela nada deixarão até pela manhã, e dela não quebrarão osso algum. Segundo todo estatuto da Páscoa celebrarão. Porém, se um homem achar-se limpo e não estiver de caminho, e deixar de celebrar a Páscoa, essa alma será eliminada do seu povo, porquanto não apresentou a oferta do Senhor a seu tempo. Tal homem levará sobre si o seu pecado. Irmãos, vocês conseguem entender o tanto que isso aqui é meio chato para a nossa carne? Porque Jesus já nos salvou. Jesus já executou a obra. Só que agora, para eu manifestar no reino físico o que tem que descer, eu preciso ter compreensão de que dinheiro fala, oferta fala. Então, não é só dar, irmãos, é você saber o que você está fazendo, quando você está fazendo. Então, quando você entende, você governa. Quando você não entende, você é escravizado. Por quê? Porque você vai seguir a tua vontade. Mas não fica triste, não. Ninguém vai arrancar teu couro aqui, não. Eu tô te ensinando chaves de sabedoria aqui. E não acabou. Você vai sair alegre dessa aula, não vai ficar triste. Tá bom? Não precisa ficar com cara de não, esconder aí a face, né? Não tô vendo os irmãos aí, só a Jéssica. Mas não temos, irmãos. Vocês vão sair daqui felizes. Não ficar triste, não. Porque, pastor, você quer arrancar meu couro. Eu quero que você seja livre para você colher o que Deus tem para a tua vida. Eu vou até grifar aqui que isso não estava grifado na minha Bíblia. Vou ler de novo o verso 13. Porém, se o homem achar-se limpo e não estiver de caminho e deixar de celebrar a Páscoa, essa alma será eliminada do povo, porquanto não apresentou aqui, ó, a oferta do Senhor a seu tempo.
Tal homem levará sobre si o seu pecado. Ou seja, a consequência da não obediência, que ele poderia ser protegido, ele não será. Se um estrangeiro habitar entre vós e também celebrar a Páscoa do Senhor, segundo o estatuto da Páscoa e segundo o seu rito, assim celebrará. Um só estatuto haverá para vós, tanto para o estrangeiro como para o natural da terra. Mais uma parte aqui, irmãos. Eu estou acabando por fim já. Nós acabamos mais ou menos meio-dia aqui. Números 28, 16. Nossa, Paty, mas peguei tanto versículo, porque a gente precisa ler Bíblia, irmãos. A gente precisa de Bíblia. É palavra de Deus. Precisamos saber o que está escrito. Olha só, então, Números capítulo 28, versículo 16. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, é a Páscoa do Senhor. Aos 15 dias do mês, haverá festa. 7 dias comerão pães ázimos. No primeiro dia, haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis, mas apresentareis oferta queimada ao Senhor, em holocausto. Então, aqui ele vai descrever as ofertas, que agora já é outra coisa, outra... Deixa eu ver aqui se eu achar o que eu quero. Então, é só um reforço aqui em números. E para a gente fechar aqui, vamos à aula de hoje aqui, ó, Deuteronômio 16, capítulo 1. Deuteronômio, irmãos, é o livro da memória da lei, viu? A lei foi dada lá em Êxodo 20, né, em Levítico depois, mas em Deuteronômio ela foi relembrada, porque aqui já são 40 anos de ciclos que Israel está se movendo no deserto e não conseguiu romper, porque Israel só entrou na terra com Josué, não foi com Moisés. Então, olha que interessante. Êxodo capítulo 16, Deuteronômio 16, a partir do versículo 1. Disse o Senhor, 16, 1. Guarda o mês de Abibe e celebrará a Páscoa do Senhor, teu Deus, porque no mês de Abibe o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Então sacrificarás com oferta na Páscoa ao Senhor teu Deus, do rebanho e do gado, no lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali fazer habitar o teu nome. Então, olha que interessante. Aonde você vai sacrificar? Eu vou lá, eu quero fazer aqui, pastor. Não, é onde Deus fez habitar o nome dele. Aonde Deus fez habitar o nome dele, irmãos? É nas pessoas. Então, eu te pergunto, onde você entrega? Aí você fala, eu não sei. Procure ver na tua vida, irmãos. Procure ver na tua vida pessoas que têm o nome de Deus. Você fala, mas como é que eu vou saber? Veja o fruto. Veja a verdade. Veja como é a família dessa pessoa. Quando ela é casada, né? Porque quando é solteiro não é a mesma coisa. Avalie todas essas coisas. Veja o quanto essa vida tem transformado vidas. Avalie tudo. Não seja um desperdiçador de sementes, porque o que você plantar, quem vai colher é você. Se você só quiser abençoar uma vida de alguém, você vai lá e faça uma oferta a qualquer momento, não tem problema, e não há pecado nisso. Mas essas coisas que têm mais seriedade e peso, você tem que saber, você tem que ser seletivo. Porque você que vai receber, não é a pessoa vai só ficar com o dinheiro que você está entregando. Agora, quem recebe é você. Então, tudo depende da sua leitura. Vocês estão compreendendo o que eu estou falando, irmãos? Por que você fala assim, pastor? Porque se algum dia você sair de perto de mim, você não vai ser tolo. Você vai poder selecionar. Ninguém vai te enganar dizendo que você tem que dar aqui, eu tenho que dar lá. Nem eu falo para vocês que tem que dar para mim. É você que vai fazer a leitura. É você que tem que discernir. A escolha é tua. Mas você tem que ser responsável em saber que se você errar, você vai colher do seu erro. Então, vamos seguir mais um pouco aqui. Verso 3. Tá, nela não comerás, levedado, 7 dias. Bom, aqui nós já falamos bastante. Tá, quero avançar aqui um pouquinho. Verso 5. Não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das tuas cidades que te dá o Senhor teu Deus, senão no lugar em que o Senhor teu Deus escolher para fazer ali habitar o seu nome. Ali sacrificarás a Páscoa, o pôr do sol, ao tempo em que saíste do Egito. Lembra por quê? Porque é um memorial, é uma memória dentro de um portal. Você está fazendo uma linha reta de que naquele ciclo constante você continua andando e aparecendo, ou comparecendo perante o Senhor. Vamos avançar mais um pouquinho aqui, ó.
versículo 17. 15, quer dizer, Deuteronômio 16, 15. 7 dias celebrarás a festa ao Senhor teu Deus no lugar que escolher, porque o Senhor teu Deus há de abençoar em toda a tua colheita, em toda a tua obra das mãos, pelo que de todo te alegrarás. Agora olha aqui a chave, ó, que é aqui que eu vou dar a boa notícia para você. 3 vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus no lugar em que escolher, na festa dos pães asmos, na festa das semanas e na festa de tabernáculos. Porém, não aparecerá perante o Senhor de mãos vazias. Cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Então, olha que coisa interessante. Aqui está sendo dado para Moisés um memorial da lei. Então, para sair do Egito, foi exigido de todos um cordeiro. Mas, de acordo com os ciclos, o Senhor, ele já não fala que a regra é o cordeiro na Páscoa. Agora ele fala que é na proporção da bênção de cada um. Então, significa que o primeiro ato, ele é mais decisivo do que a minha constância. Por quê? Porque hoje o cordeiro tem um valor, mas amanhã o Senhor me abençoou mais. Então, um cordeiro é diferente, não vai ser mais a mesma coisa. Outros vão receber mais, outros vão receber menos, porque cada um tem um estilo de vida a ser reparado. Então, às vezes, tem gente que tem mais áreas da vida, tem mais áreas financeiras, não é essa palavra, tem mais das suas finanças dominadas pelo mal e precisa ser tomada do que outras. Então, tem pessoas que, quando fizerem o primeiro cordeiro, por exemplo, elas romperão e receberão muito, porque a promessa do Senhor é que o pessoal receba despojo do egípcio. Lembra? Peça ouro, peça prata e peça roupas. Então, a promessa é que o Senhor libere para você o que está retido. Só que nem todo mundo recebe ao mesmo tempo, no mesmo ciclo. Então, depende do quanto das suas finanças está nas mãos do maligno. E depende de outros procedimentos que você deve tomar, não somente o ato da oferta, que vão dizer se você vai ou não vai ter essa amplitude na sua bênção. Então, onde eu quero chegar com isso? É que o primeiro ato, sempre o primeiro, irmãos, eu entendi isso hoje, tá? O que eu estou falando para vocês é pão fresquinho. Que o primeiro é um cordeiro. Porque é o que foi pedido. Depois é na proporção da bênção. Então, o que isso significa? Que, às vezes, para você, um cordeiro é muita coisa. Aí você fala, Tony, qual que é o preço de um cordeiro? Dependendo da pessoa que você escuta, você vai ouvir entre R$1.500 e R$2.000. Agora, qual é o preço de um boi, por exemplo? Que eles ofertavam bois, cabritos, esses quietos. Qual que é o preço de um boi? 24 mil. Alguns falam, outros falam que é de 3,5 para cima. Então, dependendo da qualidade, você vai achar esses preços. Eu não tô falando que você tem que dar isso, viu? Presta atenção, estou ensinando um princípio. Não estou pedindo nada para ninguém, pelo amor de Deus. Eu estou ensinando. Não precisa atribular o coração, não. O que eu quero falar para vocês? É que quando você faz da forma que Deus instrui, as liberações vão sendo trazidas. E o que é legal? Lá no Êxodo, Deus pediu para uma família fazer. Então, por exemplo, não tem que dar sozinho. Poxa, quem que vai participar do cordeiro comigo? Vou chamar fulano, ciclano, beltrano, etc. Chama 4, 5, 6, soma e entrega pela família, por exemplo. Essa é uma forma de fazer o cordeiro inicial, porque foi o padrão dito lá em Êxodo capítulo 12. Vamos juntar uma família e vamos fazer. Ah, não, vou fazer sozinho, que minha família não concorda nisso. Não tem problema, você também pode. Não está errado por isso. Você também pode chegar e tomar iniciativa e Deus começa a executar algo na tua vida. Porque a proposta de Deus é salvar famílias. Você vê que ele fala de famílias ali. Então, existe 2 níveis de poder aqui, o individual e o coletivo. Agora, depois que você entra no primeiro ciclo, os próximos é na proporção da bênção. Então, esse ano eu recebi mais, eu vou ofertar mais. Esse ano eu recebi menos, eu vou ofertar menos. Não tem um padrão pré-estabelecido, mas a ideia de Deus é que você vá crescendo na sua obediência, porque você vai recebendo mais, porque Deus é Deus de abundância. Vocês estão compreendendo, irmão, o que eu estou falando?
Então, não se apegue a querer fazer sempre a mesma coisa, porque o fulano disse, você vai lá, copia e cola e é assim. Não, Deus vai te dar instruções subjetivas. Às vezes ele vai te falar, não, para você não é 1.500, para você é 350. Ah, Deus vai colocar teu coração é 500, porque é o Senhor que sabe. Ele que vai falar com você. A gente dá balizadores, mas é o Senhor com você. Mas lembrando, se você tem consciência disso, cada um entregue segundo o que tiver proposto no coração, segundo a bênção do Senhor. Se você dá menos do que você pode, Deus sabe. Então, é a sua consciência. Tá bom? Então, tenha em mente que o maior beneficiado não é quem recebe o que você faz, é você. Então, ensinando isso, eu fecho a aula de hoje levantando uma pergunta. Ficou alguma dúvida? Alguém aqui está em crise ainda, em cima como é que fala? Do que nós falamos? Deixa eu ler o comentário da Jéssica aqui. Dinheiro é sangue, oferta pelo propósito de Deus, exatamente, dinheiro é sangue. Por isso que a gente faz, hoje a gente não mata o bicho, mas hoje o sacrifício é nosso. Quanto mais te doer alguma coisa, mais poder tem aquilo no reino do Espírito. Leia, Sueli, Gabriel, Jéssica, Claudete. Perguntas, comentários? Não? Todo mundo está esclarecido? Todo mundo está feliz? Está feliz? Como é que está aí? Claudete, como é que você está, irmã? Estou viva. Está viva? Sobreviveu? Resisti às lutas aqui. O inimigo tentou me parar, mas eu sou brasileira, eu não desisto. Glória a Deus. Mas alguém está sentindo oprimido aí, irmãos? Aí? Alguém está sentindo alguma coisa, alguma angústia, alguma tristeza, algum desânimo? Alguém está perturbado? Alguém está feliz porque entendeu alguma coisa e fala, agora vai. Quem está com esperança aí? Deixa eu ver. Meu Deus do céu. Ah, meu patrão menos um ali. Glória a Deus. O livro também, 2. Bênção. Bom saber que tem 2 aí com esperança. Gente, o grande ponto aqui é o seguinte. Tudo depende mais de nós do que dos outros. Os outros não são motivo para você não fazer. O que os outros vão pensar não é motivo para você entender. Minha mãe aqui é testemunha de algumas coisas que eu já fiz e já passei muita humilhação no meio da minha família por causa das coisas que eu fiz. Então, o que eu falo aqui, eu não falo para o meu benefício. Eu falo aqui porque eu já atravessei esse caminho. Se você quiser saber depois, você pode conversar tanto com minha mãe quanto com meu pai. Eles são testemunhas do que eu fiz e do que eu já passei. Então, assim, para eu chegar a ter esse entendimento, teve um preço. E hoje eu ensino as pessoas o caminho que eu peguei. Então, quem quiser vir, vem. Quem não quiser, irmão, está mais do que abençoado, vai ser feliz, porque só tem essa vida aqui. É daqui com Jesus ou daqui com o capiroto para sempre. Imagina, você tem 2 alegrias, né? Uma aqui, se você não quiser desfrutar a eternidade, a outra depois, com Jesus, se você quiser desfrutar a eternidade. Perguntas? Sem perguntas? Posso orar, então, para fechar aqui? Está todo mundo feliz? Todo mundo alegre? Todo mundo agora pronto para romper de vida? Então, vamos orar. Senhor, obrigado por hoje. Obrigado por cada vida que o Senhor trouxe. Obrigado pelo livro, pela Jéssica, pela Claudete, pelo meu pai. Obrigado, Senhor, pela Leia, pela minha mãe. Obrigado, Senhor, por todos que vão assistir essa aula ainda. Oro para que o Senhor abençoe, fortaleça e faça com que essa palavra frutifique a 30, 60 e a 100 por 1. Que o Senhor vá julgando dentro dos corações tudo que o Senhor quer julgar a partir de agora. Porque a tua palavra, Senhor, é viva e eficaz, mais afiada do que espada de 2 gumes. Ela penetra fundo a ponto de separar alma e espírito, juntas e medulas. E ela é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. Então, Senhor, a tua palavra diz, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E nós estamos em um período de guerra, nós estamos num período de conquista, num período de expansão, e eu oro para que a unção do Senhor venha sobre nós e venha contra esses inimigos. Destrói, desfaça, vá libertando, curando e realizando a tua vontade, prepara o caminho, Senhor. Chama aqueles que o Senhor quer para esse tempo, para que eles não percam a visitação, para que eles não percam a proteção e a clareza do que o Senhor falou hoje. Confirma a tua palavra em nome de Yeshua HaMashiach, em nome de Jesus. Amém e amém. Menos. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe vocês. Quem quiser conversar comigo depois, me chama no particular, tá bom? Manda mensagem aí. E até a próxima, se Deus quiser, gente. Fiquem com Deus aí. Amém. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.